Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Convidamos você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. E será uma grande alegria receber você aqui em nossa igreja. Hoje, programa especial com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Pastor Saulo e Pastor Adriano são os comentaristas do programa de hoje e nós vamos a um intervalo e voltamos já já. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nos nossos estúdios para o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 19 de novembro de 2017, lição 8. O assunto da nossa lição é a salvação e o livre-arbítrio. Hoje aqui nos estúdios, pastor Saulo Sabino e o irmão Joás. Pastor Adilson Cunha não pôde estar conosco hoje, mas os nossos irmãos estão aqui para nós podermos meditar juntos sobre este assunto. Pastor Saulo, tudo bem? Graças a Deus. Bom, Joás? Amém. Tudo beleza? Tudo bom. O assunto hoje é bacana. Nossa, salvação e livre-arbítrio. Nós vamos dar uma palhinha, sabendo que o nosso tempo aqui ele é resumido. A gente vai passar os tópicos e subtópicos para dar uma clareada aí nessa questão da lição do domingo. O tema da lição nós já falamos, que é a salvação e o livre-arbítrio. O textuário está localizado no livro de Salmo 25, versículo 12, que diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Verdade prática nos diz assim: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. O texto que nós estaremos trabalhando está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Você que tem a sua Bíblia pode dar uma conferida aí, os versículos que nós estaremos tomando por base para o assunto que nós estaremos trabalhando. A introdução da nossa lição de hoje, o autor colocou o seguinte: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Por decisão pessoal e liberdade individual, os que receberam a oferta da salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todos os homens se salvem e que ninguém se perca. Pastor Saulo. Aí, como já diz a introdução, é um resumo do que nós vamos estar passando em toda a lição. Nós vamos perceber que a eleição e a predestinação está justamente focada na pessoa de Jesus, O Pai determinou que, para ser salvo, o homem tem que estar em Cristo. Essa é a predestinação de Deus. E, ao invés de estar no Senhor, está eleito a salvação. É o assunto que nós vamos discorrer. Então, nós poderíamos dizer que nós cremos nesta predestinação através do sacrifício de Cristo. Isso. Nós vamos observar que todas as vezes que a Bíblia fala sobre predestinação e eleição, ela foca a pessoa de Jesus. Aquela questão, então, de que um especial ou específico já foi predestinado por Deus para a salvação, dentro daquilo que nós estamos estudando, então, não condiz com a verdade. Exatamente. Irmão Joás, que só reforçar isso aí, lendo um verso de Apocalipse 22, que foi citado na introdução aí. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, se Deus predestina alguém, se Deus elege alguém para a salvação, nós acreditamos que não, que a salvação é para quem quiser. Para quem quiser, estiver disposto a servir a Cristo, a aceitar o seu senhorio, o seu reino, e que venha o reino sobre nós.
A única predestinação é justamente aceitar Jesus. Né? Está em Jesus para ser salvo. Então fica, né, bem claro aqui, já nessa introdução, que somos predestinados à salvação desde que estejamos em Cristo. Exato. Né? Vamos então entrar, né, no primeiro tópico da lição, a eleição bíblica e é segundo a presciência divina. O primeiro subtópico diz assim: a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico de no Novo Testamento. O exemplo disso é o chamado de Abraão e sua descendência, que mais tarde formariam a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhe conferiu promessas. Pastor Saulo, o que nós podemos falar a respeito dessa questão da eleição, no Antigo Testamento de Israel, com relação ao Novo Testamento, a nova aliança que nós estamos inseridos nela, a Igreja do Senhor? Qual a diferença aí? Primeiro que nós vemos aqui, está dizendo, texto, que a eleição no Antigo Testamento já tem um significado mais específico. A chamada de Abraão, a eleição de Abraão, não está relacionada à sua salvação. Está relacionado a um projeto que Deus tinha com este homem para executar a salvação para toda a raça humana. Então, especificamente, quando Deus chama Abraão, ou de forma específica, é uma chamada que diferenciada que nós podemos dizer hoje, no sentido de salvação hoje. Aqui, Abraão não foi chamado simplesmente para ser salvo, ele foi chamado para um projeto. Um projeto. Né? E Abraão tanto podia ou pôde corresponder de forma positiva ao chamado, dizendo sim, como também poderia ter dito não. Ele tinha o direito de falar não e não querer. Ele, movido por um desejo de obedecer a Deus, ele disse sim, e Deus cumpriu o propósito que Deus tinha na vida de Abraão. Então eu creio que o que especifica de forma diferenciada a eleição no Antigo Testamento com o Novo Testamento é justamente isso. O projeto de Deus com Abraão era um. Agora, a eleição hoje é a título de salvação. Os que estão em Cristo estão eleitos ao céu, estão eleitos à salvação eterna. Os que estão fora de Cristo estão eleitos à condenação eterna, porque não estão em Cristo. A gente poderia dizer, o Joás dá essa palhinha para a gente, o que nós estamos vivendo hoje, esse direito de salvação em Cristo, essa predestinação em Cristo, nós poderíamos dizer que Abraão, nesse projeto de Deus, era quem ia dar o andamento para pudesse chegar hoje em nós o que nós estamos vivenciando? Eu acredito que Abraão estava inaugurando a igreja, né? Deus elegeu ele pela sua sinceridade, seu coração voltado para o único Deus verdadeiro, né? Ele se voltou para o Senhor e Deus elegeu ele para essa obra específica de começar uma igreja. Quanto à salvação, Abraão foi salvo por causa da fé dele. A fé no único Deus verdadeiro. O apóstolo vai dizer que ele creu e isso foi imputado como justiça. Então, mas nós poderíamos dizer, assim, deixa eu ver, clarear um pouquinho mais aqui a minha pergunta. Por exemplo, hoje nós temos o direito de salvação em Cristo. Mas lá no Antigo Testamento havia uma promessa, foi feita lá no Gênesis 3:15, chamada de proto-evangelho. Foi a primeira vez que o Senhor já falou a respeito de salvação, de boas novas. Então, por exemplo, havia uma promessa, e Deus precisaria de um meio para dar continuidade àquele projeto. Então a gente poderia dizer que algo é diferente entre a igreja, o que nós estamos vivendo, e o chamado de Abraão, pelo fato de Abraão ser um participante desse projeto de Deus. Exatamente. E Abraão, como diz o irmão Joás, nós cremos que desde Abraão já estava aguardando o próprio Messias. Sim. Tudo se focava em Cristo. E Abraão, a chamada dele foi para isso, para fazer parte do projeto, da implantação da igreja e até mesmo da vinda do Messias. Ele fez parte desse projeto de Deus, porque foi a partir dele, dos seus descendentes, que o Senhor iria trazer o Messias. Lembrando, que nós estamos falando aqui de livre-arbítrio. Exatamente. Assim como Deus criou Adão e inseriu em Adão essa questão do livre-arbítrio, o próprio Abraão aqui também, por ter rejeitado, também
era possuidor desse, né, desse livre-arbítrio, né, que poderia ele ter, como ele creu e abraçou a promessa, como também poderia não ter crido. Exatamente. Ele poderia ter resistido a isso. Diz ainda mais aqui, né, assim, ó, além do mais, por meio do livre-arbítrio, Deus deu a Israel, a nação chegou ou não chegou a parte alguma da bênção prometida, porque se rebelou contra Deus e desobedeceu a sua ordem. Então, para confirmar aquilo que a gente estava falando, Abraão em si obedeceu, Joás. Mas você vai ver que lá na frente, os seus descendentes... os descendentes... E aí nós podemos ver, então, que a eleição de Israel não é uma eleição que eles não tivessem direito a aceitar ou não. Como às vezes se pensa, se prega. Porque se a eleição de Israel fosse uma eleição irresistível, uma predestinação irresistível, Israel não teria pecado e sido... errado. Teria sido cortado da promessa, mesmo que seja momentaneamente, mas é porque eles desobedeceram. O autor colocou aqui também, pastor Saulo, irmão Joazan, que a salvação, a eleição de Israel, ela é específica e pontual. Foi algo específico, único para a nação de Israel. É isso mesmo? Exatamente. E também não está relacionado em si à salvação pessoal de cada um. Por isso que eu apontei, toda, né? É um chamado específico para eles. Para a nação. Não tem a ver com o projeto da salvação hoje, que aí já se estende para todos, né? Isso não é verdade? Ali me parece que Deus queria a Bíblia fala que Deus se revela de várias maneiras, né? Nós vemos aí sonhos, a sua própria palavra falada, né? A palavra de Deus escrita, a natureza, os céus proclamam a sua glória, né? E Deus queria se revelar para as nações através de um povo, de uma nação específica. Então, ele fez um contrato com esse povo, né? Você vê o povo caminhando no deserto, parece que é um noivado, né? Isso. A igreja tem essa figura também, né? De noiva, do cordeiro, né? E aquelas coisas certamente são figuras também, né? Do que a igreja passa, né? Da história da igreja. Então, é como se fosse um contrato. Você é o meu povo e você vai herdar o meu nome, né? Parece um contrato, né? A noiva pega o nome emprestado do noivo, né? Eu vou andar com você no deserto. Tem um profeta que chega a falar isso, né? Israel está totalmente pervertido, né? Desviado dos propósitos do Senhor, e ele chama a atenção do povo falando isso. Lembra quando eu caminhava com você no deserto, você me seguia aonde quer que eu fosse, né? Me obedecia, andava comigo, né? Então Deus quer esse relacionamento com o povo, né? Para mostrar para os outros povos quem ele é, né? Então Israel seria esse modelo aí de povo de Deus, né? Mas é uma verdade esta, mas de acordo com a escolha de cada um. Porque mesmo se Israel foi eleito por Deus, mas entre os próprios judeus houve aqueles que se perderam. Sim. Individualmente eles têm que cumprir o livre-arbítrio, a escolha pessoal de cada um. Não são obrigados pela eleição, a predestinação, a permanecer. Nem todos, né? Ou seja, né? 100% não foram salvos. Não foram. Alguns por causa de escolha tiveram pessoal. Escolhas pessoais. Né? Vamos lá. Vamos para o segundo subtópico. A eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pela qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente o seu chamado para a salvação. Joás, eleição para a salvação. Fala um pouquinho aí pra gente. Pelo que eu entendo, todos são eleitos para a salvação. Sim. Está escrito isso, né? Deus não quer que ninguém se perca, né? O desejo de Deus é salvar todos, né? Mas ele não elegeu ninguém para condenação. Ele elegeu todos para salvação e não elegeu ninguém para perdição. O livre-arbítrio é o que nos dá essa capacidade de escolher o que eu quero. Eu quero salvação ou eu quero condenação. Então nós poderíamos dizer que esse destino na eternidade depende da gente? Depende totalmente, né? Totalmente assim. Né? Eu tenho que escolher. Ele fez tudo, o processo todo.
mas eu tenho que decidir aceitar essa salvação, né? Ou não aceitar. Se eu não aceitar, se eu rejeitar... É boa essa palavra do Joás. Todos são eleitos para a salvação. Agora, só são predestinados à salvação os que aceitam a Cristo. E permanecem fiéis. E permanecem em Cristo. Porque Cristo, né, é onde Deus predestinou ou determinou que em Cristo todos são salvos. E fora de Cristo também não há salvação. Isso aí não vai anular, né, a soberania de Deus, porque ele fez isto na sua soberania, porque senão poderia ter vários caminhos para ser salvo. Mas ele, na sua soberania, ele decretou ser salvo somente em Cristo. João 14:8. Exatamente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Vamos para o terceiro subtópico. A presciência divina. É algo que nós cremos que é imprescindível para a salvação, né? O último subtópico aqui, vamos passar mais rapidinho por causa do nosso horário. A presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão e de interferir na história da humanidade. Ele é soberano, provedor e sabe quem responderá positivamente ao convite da salvação. Deus proveu o meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite. A gente deu uma palhinha, né, no tópico anterior, mas vamos aqui rapidinho, um minutinho para a gente fechar esse tópico aqui. É aí que está. O livre-arbítrio, ele não anula a presciência divina e nem a presciência divina anula o livre-arbítrio. Deus saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, é algo da sua presciência. Mas isso não anula a nossa escolha. Deus simplesmente sabe quem que vai aceitar Jesus como Salvador e quem vai resistir a Jesus como Salvador. A presciência não influencia a escolha do ser humano. A presciência de Deus não influencia. Deus simplesmente sabe. E saber não quer dizer que ele está influenciando, né? Joás, algum... Isso aí também não entra em choque com a soberania de Deus, né? Jamais. Ele continua soberano. Não interferindo no livre-arbítrio do homem, ele continua soberano. Porque na sua própria soberania ele decretou que seria assim, que não vão interferir. Isso é um ato de soberania também. E você vê na Bíblia Deus abrindo mão de certos atributos. Às vezes ele abre mão, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas quando ele quer, ele decide esquecer. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Então ele mesmo sabendo de tudo, se ele quiser não saber alguma coisa, ele pode. Ele é tão soberano que pode fazer isso, né? A soberania dele é assim que funciona. Então, né, essa questão aí da presciência de Deus, que é um atributo peculiar, específico de Deus, que ele sabe, né, exatamente do que vai acontecer já de antemão, né? A salvação, então, concluindo aqui, é para todos, mas a presciência do Senhor sabe quem é que vai, como o autor colocou aqui, responder positivamente ao chamado da salvação, né? Então, nós vamos aí para um rápido comercial e voltamos já para o segundo bloco. Meus irmãos, de volta com o programa Novo Alvorecer. Estamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. O segundo tópico da lição é Armínio e o livre-arbítrio. Uma breve história de quem foi, né, Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele nasceu em 1560 na Holanda, foi um pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Na verdade, Armínio, né, Jacó Armínio, ele foi o responsável, né, diz aqui o autor, que ele desenvolveu uma tese bíblica, que ele, desenvolvendo essa tese a partir, né, dos pais da igreja, e a tese desenvolvida por Armínio, ela fala exatamente no sentido de defender o livre-arbítrio do homem. Por quê? Nós estamos citando isso aqui rapidamente, porque, na verdade, Armínio entrou em choque com as doutrinas que foram deixadas por Calvino, né? Calvino, ele fala sobre essa questão da predestinação. Então, quando surge Armínio com a questão do livre-arbítrio,
Isso aí criou um choque muito grande entre eles, né? O segundo subtópico, que fala sobre o livre-arbítrio, né, exatamente o que vem a ser, o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolha e tomar decisões que afetam seu destino na eternidade, como nós já dissemos aqui, especialmente se tratando de salvação. Pastor Saulo. Esta é a tese Essa principal é a tese de Armínio, desenvolvida por Armínio. E é uma tese que nós encontramos base bíblica, né? Em que ao homem foi dado a possibilidade de fazer escolhas. O livre-arbítrio é a escolha nas coisas simples do dia a dia, na vida em si, e principalmente aquelas decisões que vão afetar... A nossa vida, na verdade, ele é feita por livre-arbítrio, né, tomada de decisões, né? Estamos tomando decisões a todo momento. Escolhas são feitas a todo momento. E aí, onde fica um pouco mais sério, que o livre-arbítrio também nos dá o direito de escolher, ou fazer escolhas que vão refletir na eternidade. O céu, salvação eterna, ou perdição eterna. E é isso que o Armínio vai nos trazer, e nós cremos dessa forma também, sobre o livre-arbítrio de todos nós. Joab, ou Joás, me perdoe, Joás. A discussão aí vai longe, né? Vai. Muitos séculos de discussão, né? Pelo menos 4, 5 séculos de discussão. Né? Armínio, Calvino aí. Tá até na moda, né? A reformodinha. Agora estão na época da reforma, no aniversário. Mas assim, um vai chamar até de ídolo pelagiano, né? O livre-arbítrio. Mas só que, assim, se a gente até sair um pouco da questão do meio religioso, se você hoje não tem muito fundamento esse tipo de situação de dizer que o homem não é capaz de escolher, não é livre para escolher, parece muito absurdo. Se você pegar, por exemplo, um importante pensador, né, Jean-Jacques Rousseau, muito conhecido no meio acadêmico, tem gente que gosta muito de filosofia, sociologia, essas coisas, e acaba se encontrando com ideias dele. Ele dizia sobre o livre-arbítrio, só não chamava desse nome. Ele fala que o único ser na natureza que tem capacidade de deliberar, escolher, avaliar alternativas, né? E dentro dessas alternativas identificar qual é que é de maior valor, aí escolher essa de maior... Lógico, se eu vou escolher, eu vou escolher o que vale mais. Melhor. Então, esse processo de olhar, analisar, identificar valores, né? Só o homem tem essa capacidade. Então, e a ciência mostra isso, né? Não precisa ficar recorrendo a esses... só ficar no âmbito da religião. Se a gente for para o meio científico, a gente vai ver que é provado que o homem... ele guia, né, a sua caminhada, a sua trajetória, a sua história é feita de escolhas. O autor ainda colocou aqui, ó, isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Jesus ou não, embora Deus dê a todos a oportunidade de salvação, né? Então, fechando esse segundo subtópico aqui, a decisão é como o João disse, a avaliação, de você colocar na balança o que vem a ser melhor para você, está na mão do ser humano, né? Inclusive essa questão... Dá uma lida no textuário aí para você ver. O textuário, o salmista, no Salmo 25, ele falou sobre isso. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que ele deve escolher. Você vai lá... Deve escolher. Você vai lá em Deuteronômio também, Deus deixa bem claro, né? Sobre bênçãos e maldição. Aí ele fala assim, porém, escolhe a bênção para que vocês vivam. E eu ponho bênção e maldição na sua frente. Você escolhe. Então escolhe a bênção, né? E Deus deu a dica. Se der muito trabalho, Deus deu a dica. Escolhe a bênção. Se dá muito trabalho escolher, eu posso fazer igual o salmista. Temer o Senhor, eu peço a Ele me ajuda a escolher. Me ajuda, né? O último subtópico, o livre-arbítrio na Bíblia. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Logo, por ele ser naturalmente livre, também os seus filhos possuem a faculdade de escolher livremente, né? Então, essa que é a beleza do Deus que nós servimos. É um Deus absolutamente soberano, mas, né, ele cria o homem, ele dá esse poder de escolha, né? Muito bem, né? Terminamos aqui o nosso segundo bloco.
Rapidinho nós voltamos para o terceiro. Fica aí com a gente. Muito bem, de volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco, o terceiro subtópico que nos traz o tema a eleição divina e o livre-arbítrio. O primeiro subtópico fala sobre a eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus, que tem como objetivo do seu amor todos os seres humanos. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Jesus. Irmão Joás, a eleição divina e a expiação de Cristo. O que nós podemos falar aí rapidinho sobre essa questão aí? A expiação foi o meio que ele proveu, né? Ele me parece que Deus está sempre buscando de novo aquele contato que ele tinha com Adão no Éden, né? Comunhão. Aquela comunhão de estar todo dia conversando, andando no jardim, batendo papo, né? Parece que Deus está sempre buscando isso de volta. É ele que toma a iniciativa, né? Ele vem e se faz um de nós, né? Abre mão do quê, né? A grandeza de Deus, reino, que vão falar. Da glória. Ele abriu mão disso tudo, se prendeu no tempo, né? Se humilhou à morte de cruz, né? Isso tudo para trazer de volta essa comunhão. Aí traz essa possibilidade de salvação, né? Então, salvação é por meio da expiação, né? Agora, pastor Saulo, o autor colocou algo bacana aqui, que não é uma obra que leva em conta mérito humano, né? Salvação não tem nada a ver com mérito humano. Nenhum mérito. É interessante isso de a gente frisar, mesmo quando eu tenho o direito, o poder de escolher pelo livre-arbítrio, isso não me dá nenhum mérito para ser salvo. Porque o mérito está exclusivamente na pessoa de Cristo, né? Nós podemos dizer que Deus elegeu em Jesus, né? Nós somos ele tem Cristo para ser salvo. Quando eu creio, não é um mérito meu crer. Eu não estou sendo autor da salvação, né? Mas é apenas algo que Deus determinou. Até porque, como o Joás disse, né? A expiação, a obra, o veículo da salvação é perfeito. É perfeito. Você não precisa de ajuda de ninguém. Você não pode acrescentar nada a mais do que foi feito. Cabe ao homem, nesse sentido aqui, participar dessa eleição, crer. Aceitando. Pela fé, né? Foi o que Paulo disse para os Efésios, né? Capítulo 2, lá, versículo 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Você crê que aquilo que foi feito por Cristo é o suficiente para nós sermos salvos. Bacana, né? Isso não é mérito humano. É o mérito de Cristo. Exatamente. É só um reconhecimento do que Cristo já fez. Né? Ele fala que não é mérito nosso, é um presente de Deus. Presente. Para que ninguém glorie, né? Já fecha ali, né? Vamos para o segundo subtópico, a escolha humana repetindo aqui, a escolha humana e fatalismo. A graça comum é estendida a todos os seres humanos, abrindo-lhe a oportunidade para crer no Evangelho, o que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalística de Deus ou fatalismo, acontecimento que opera independentemente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. E aí, como é que fica essa questão aí, né, a respeito desse fatalismo? A Bíblia vai nos mostrar que não há um fatalismo, né? Isso aí. Fatalismo quer dizer, Deus determina algo e nós não temos você não escapa. Se Deus determinou que eu vou para o inferno, perca a salvação, eu não posso mudar isso. E se Deus determina que eu vá para o céu, eu não posso mudar isso. A Bíblia não nos mostra, né, nós crermos no Evangelho, quando a graça comum nos mostra que a salvação ela é oferecida a todos os seres humanos. Tito falou sobre isso. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora, cabe aos homens aceitar essa graça ou não. Não há um fatalismo nisso. Agora, Joás, o autor até colocou aqui algo também que diz assim que se há um predeterminismo de alguém ir para o inferno,
iria até contra a própria natureza amorosa do Criador. Acho que está citado aí também Romanos 5,18, né? Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens, para a justificação da vida. Muito claro, né? Claro. O texto, a graça é para todos. Todos os homens. Não, então, alguns resistem e alguns abraçam a graça. Exatamente. Né? É isso aí, o nosso tempo é resumido, a vontade é de continuar, porque é bem palpitativo aqui o assunto. Para o terceiro subtópico e último da nossa lição, a possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher, né? Nós temos vários textos bíblicos que comprovam isso, inclusive já foi citados vários aqui. Todo aquele que nele crer, como por exemplo João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna, né? O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? João 6,37. Uma das coisas mais belas da palavra de Deus é que, embora o Altíssimo seja soberano, ele não criou seus filhos como robôs autômatos, né? Milimetricamente controlados, né? Como se fosse uma marionete, né? Deus, ele é soberano, grande, lindo, transcendente, mas no entanto ele cria o ser humano com essa questão aí de ser livre. O nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração. Encerramos mais um programa Novo Alvorecer, com conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, dia 19, você é convidado de participar nas nossas escolas bíblicas, nos nossos templos, né? Pertinho de você, certamente tem um templo. Aqui, o nosso templo central, na Rua Princesa Isabel, número 52. Pastor Saulo, Deus abençoe. Amém. Irmão Joás, valeu, Deus abençoe. E você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo programa. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.